Acho que uma das minhas coisas favoritas é quando eu pego um livro que eu percebo que nunca parei para pensar de fato sobre aquilo que está sendo apresentado no texto. E esse livro foi um livro que me fez refletir muito sobre quando a gente guarda uma carta no fundo de uma gaveta que a gente não quer olhar mais, fingir que ela não existiu, ou então uma fotografia que a gente tirou há muito tempo atrás e sente falta daquela pessoa, mas às vezes a gente não sabe como se expressar em relação àquilo, como iniciar uma conversa ou como colocar um ponto final também. Ou muitas vezes quando as paredes da nossa casa estão com a mesma pintura há tanto tempo, só que a gente acaba se acostumando com aquilo e a gente simplesmente não se importa com as reformas. E esse livro me fez pensar muito sobre isso. Recentemente eu terminei um livro chamado A Casa em Reformas. É um livro nacional que inclusive está no Kindle Unlimited. E se você não assinou o Kindle Unlimited, eu vou deixar na descrição aqui para você assinar e conferir mais como é que funciona, mas basicamente você tem um monte de livro à sua disposição e eu quero trazer mais livros disponíveis no Kindle Unlimited. Aqui no canal eu vou falar sobre eles, o que eu achei, enfim. E A Casa em Reformas vai contar a história da Ana Luísa. Ana Luísa vive sozinha dentro de um casarão, os pais dela faleceram, né? Ela tem ali um dinheiro, ela vive relativamente bem porque os pais tinham negócios, enfim, deixaram ela bem de vida sem ela precisar se preocupar com muita coisa. Só que ela vive dentro desse casarão sozinha, em silêncio basicamente. A cada 2 dias na semana vai uma pessoa ali ajudar ela, só que ela fala basicamente o essencial, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, oi. E é isso, ela não conversa com as pessoas, ela se sente solitária dentro daquele casarão, apesar dela ter e ser amparada pelo dinheiro. E é muito curioso ver o processo da Ana Luísa de crescimento e desenvolvimento e chegar onde ela chega no final da história, porque através da narrativa, que tem o objetivo de ser um fluxo de consciência e tem uma mistura ali de primeira pessoa também, a gente consegue ver as suas divagações, as suas dúvidas, os seus anseios, os seus medos, e através disso que a gente vai visitando também o passado que ela talvez tenha enterrado nessas gavetas, nesses lugares que ela não gostaria de visitar. Ela vive num casarão onde todas as paredes são da mesma cor desde sempre, o escritório, desde que o pai faleceu, continua do mesmo jeito, só que certo dia existe um vazamento ali no terraço dela e ela precisa consertar e ela pede indicação para esse senhor que trabalha na casa dela e essa pessoa vai. E quando chega lá, algo desperta nela. Esse processo de despertar, eu acho que não é por causa desse homem, mas ele é o início de algo que faz com que a Ana Luísa se transforme e perceba aquilo que ela precisa fazer ou o que ela não está fazendo da sua vida também. É muito curioso que ao longo da leitura a gente vai percebendo que a Ana Luísa consegue fazer uma separação muito grande entre a casa vizinha, que é bem barulhenta, e a casa dela, que é em extremo silêncio. A gente consegue ver essa questão das reformas de uma forma muito interessante quando a gente para pensar na nossa vida e nas pessoas que a gente perdeu também. Que muitas vezes a gente para de fazer alguma coisa e no caso da Ana Luísa é parar de tocar piano, por exemplo. Ela para de tocar piano desde que sua mãe faleceu, porque era uma coisa que ela gostava muito e ela parou. E certo dia ela retoma aquilo. E ela percebe que ela sentia falta de fazer aquilo também. Então, muitas vezes quando as pessoas morrem, talvez um pouquinho da gente morra junto. E esse processo de entender o luto não apenas dos pais dela, mas também de perder um irmão recém-nascido que nunca chegou em casa, é um processo muito interessante para Ana Luísa, que nunca falou sobre isso com os pais. Então a gente vai percebendo essas nuances da vida dela, que apesar de ter dinheiro, apesar de viver num casarão, apesar de não precisar trabalhar, apesar de ir no clube e conversar com aquelas amigas, ela se sente solitária, ela se sente sozinha. E aí quando a gente chega no final do livro, a gente percebe que a vida é uma constante reforma. Eu particularmente odeio a palavra reforma, mas quando eu li esse livro e percebi que existem mais camadas em relação a isso e perceber tudo aquilo que a Ana Luísa passou e passa e entender um pouco mais sobre os seus pais, sobre o que a sua mãe sentiu, sobre o luto que a mãe dela sentiu sozinha também e muitas coisas que o pai não falava, mas ao mesmo tempo falava com ações ou com o próprio silêncio dele também. Então, às vezes, a gente vai se adaptando a essas coisas que vão nos minando como pessoa e a gente vai deixando para trás aquilo que a gente gostaria ser para ser aquilo que a gente precisa ser, que é basicamente o caso da Ana Luísa. Esse foi um livro muito interessante porque ele se passa em Porto Alegre, mas a gente não vê muitas questões sobre a cidade em si. A gente
vive naquele pequeno universo que é o casarão da Ana Luísa e a gente vai entendendo um pouco mais sobre ela. Mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar que, apesar do seu silêncio, apesar dela viver naquela casa velha, ela precisa entrar nesse processo de reformas, e é exatamente isso que a gente vai acompanhando ao longo dessa leitura. Foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que eu li muito rápido e eu espero trazer mais livros do Kindle Unlimited para você. E caso você já tenha lido esse livro, me conta aqui nos comentários. Se você se interessou, me conta aqui nos comentários também. Mas foi um livro bonito, assim, um livro que me fez refletir muito sobre a vida e sobre tudo aquilo que às vezes a gente passa e tenta colocar dentro de uma gaveta, fechar dentro de um escritório, fechar com chave e esquecer lá dentro, né? É isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!